Paz, povo de Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e pedir a você que pudesse nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e deixando o seu like. Queria falar sobre o sacramento do batismo, como os primeiros cristãos entendiam o batismo. A gente pode ver que as palavras do Senhor Jesus deixadas no livro de Mateus, capítulo número 28, versículo de número 19, o Salvador ele diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também no livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, o Salvador diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, como os primeiros pais da igreja entendiam isso, entendiam o sacramento do batismo? Antes de Eurico Zwingli, os primeiros padres da igreja entendiam o batismo como uma realidade, ou seja, o batismo de fato operava a remissão dos pecados e a salvação. A gente pode ver textos das Escrituras quando o Senhor diz assim, quando o texto da Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38, a pregação de Pedro. Quando Pedro diz assim: os varões compungindo o coração perguntaram aos apóstolos, dizendo: o que devemos fazer? E Pedro dizia: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. A gente tem na patrística Ambrósio de Milão, ele dizia que o que é a água? A água é um elemento em que a carne submerge. A carne submerge para lavar todo o pecado carnal. Mas ele entendia que somente a água lavava os pecados? Não. Ele vai e diz assim também: portanto, saiba que a água não purifica sem o Espírito. Então, para Ambrósio de Milão, a água sem o Espírito não é nada. A água por si só não pode fazer nada. Lutero, quando indagado a respeito de que o que dá ou o que aproveita o batismo, Lutero responde assim, nesse livro Os Sacramentos da Tradição Reformada, Lutero responde: o batismo opera a remissão dos pecados, livra da morte do diabo e dá a salvação eterna a quantos creem na graça, conforme diz as palavras e promessas de Deus. Como pode a água operar tal maravilha? Certamente não é a água que o faz, mas a palavra de Deus unida à água comunica graça aos que têm fé. Então, Martinho Lutero ele entendia que não é a água que fazia, mas a água unida ao Espírito. A palavra de Deus operava tal maravilha, tal regeneração. Ambrósio ele vai longe, ele entende que o batismo, o sacramento do batismo, ele é uma realidade. Sem ele o crente não pode salvar-se. Olha o que Ambrósio diz: o catecúmeno também crê na cruz do Salvador, mas a não ser que tenha sido batizado, não pode aurir o dom, não pode receber a remissão dos pecados, nem aurir o dom da salvação. Então, os primeiros padres da igreja, eles entendiam que o batismo era uma realidade. E nessa realidade, de fato, o batismo operava a remissão dos pecados. A gente vê também São Basílio Magno, quando ele é indagado dizendo: como somos salvos? Ele vai dizer: pela graça, pelo batismo. E Basílio vai e diz assim: igual prejuízo seria partir sem o batismo. Ele vai tão longe que ele diz que é um prejuízo a pessoa partir sem o batismo. Eurico Zwingli já entendia que o batismo ele é somente uma profissão de fé, que o crente não precisa do batismo para ser salvo, e é o que nós entendemos hoje. Então, o que você tem hoje, o que eu tenho hoje, é a doutrina que vem a partir de Eurico Zwingli. Por quê? Porque tanto Basílio como os padres da antiga igreja, até chegar em Zwingli, entendia que o batismo era uma realidade. Zwingli vem e diz que não. O batismo ele não é uma realidade.
O batismo é simbólico, o batismo é uma profissão de fé.